Nossa Senhora é a Virgem do Silêncio. De toda a sua vida, os evangelistas registraram apenas 7 palavras, porém 7 palavras carregadas de um profundo significado. Eu sou Roberto Oliveira e esse é o programa De Maria Nunquam Satis, no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Salve Maria! Ao lermos os evangelhos, o papel de Nossa Senhora aparece com toda a clareza, como vimos no programa passado. Entretanto, se procurarmos palavras suas, veremos que os evangelistas só registraram 6 frases pronunciadas pela Virgem. Se analisarmos essas frases com cuidado, vê-se que elas são de uma densidade impressionante, a ponto dos teólogos dividirem uma delas em 2 frases distintas. Dessas 7 palavras, 3 são dirigidas a Deus, 3 ao anjo Gabriel e apenas uma aos homens. A primeira palavra de Maria ao anjo é a resposta à saudação que o anjo lhe dá, anunciando que ela seria a mãe do Messias. Como se fará isto se não conheço homem algum? Em Lucas 1,34. Essa pergunta é uma pergunta de alguém que não quer pôr uma dificuldade, um obstáculo, mas de alguém que quer compreender como se conciliarão 2 situações totalmente antagônicas. O fato dela ser a mãe do Messias e o fato dela não ter conhecido homem algum. Interessante a gente notar que, por causa da promessa de Isaías de que o Messias seria da descendência de Davi, todas as moças judias da tribo de Davi procuravam invariavelmente casar-se, para que assim elas pudessem ser, se não a mãe, mas pelo menos uma das antepassadas do Messias esperado. Maria Santíssima, obra-prima das mãos de Deus, em suas meditações sobre o seu nada e o tudo de Deus, chegou à conclusão de que não era digna. Tanto que São Luís de Montfort diz assim: comparada com a majestade divina, Maria Santíssima é menos que um átomo, é um nada. Portanto, jamais passou pela sua mente que poderia ser ela a escolhida. Mais ainda, talvez ela pedisse para ser ainda escrava da mãe do Messias. Por isso, ela, com sua profundíssima humildade, recebeu a graça de ser a mãe do Senhor. Já a segunda resposta ao anjo Gabriel: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, é de tal profundidade que inúmeros exegetas a dividem em 2. Na primeira parte, quando Maria diz eis a escrava do Senhor, ela afirma-se como escrava do Senhor. E na segunda, faça-se em mim segundo a vossa vontade, ela sai do falar e age como escrava. Ela se submete totalmente à vontade de Deus. E, como fruto de sua humildade e de sua submissão, realiza-se o sublime ato da encarnação. Aí, o Verbo de Deus se faz carne e habita entre nós. A primeira palavra de Nossa Senhora, dirigida a Deus e que os evangelhos registram, é o Magnífica, em Lucas 1, 46, 55. Louvada por Santa Isabel, imediatamente Maria restitui a Deus a grandeza que a prima vê nela. Para inúmeros comentaristas bíblicos, o Magnificat constitui o mais belo cântico proferido por lábios humanos. Dizem vários comentaristas e exegetas que essa palavra, ou melhor, que esse hino, foi cantado conforme era hábito entre os hebreus. Imaginem só, meus caros, a beleza, a harmonia, a doçura que deve ser ouvir Nossa Senhora cantar. Só no céu poderíamos ter ideia disso, né? Talvez pedindo a Nossa Senhora, quando a gente estiver no céu, que ela cante mais uma vez. Outro aspecto do Magnífica é que, como, embora com o claro intuito de restituir a Deus o que ele fizer em Maria,
fica claro também a grandeza de Nossa Senhora. Nas expressões proféticas que Nossa Senhora diz no hino, por exemplo, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ou fez em mim grandes coisas aquele que é o poderoso e manifestou o poder de seu braço. A frase seguinte, registrada nos evangelhos, é a pergunta aflita, mas resignada, dirigida a Jesus, quando Maria Santíssima o encontra discutindo com os doutores da lei no templo. Filho, por que agistes assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Lucas 2, 48. Nossa Senhora sabia que, sendo Deus, Jesus não poderia ter feito nada de imperfeito. Mas ela não sabia a razão daquilo. Talvez, até na sua infinita humildade, atribuísse aquele fato a alguma falta sua. A última palavra de Nossa Senhora a Jesus acontece nas bodas de Caná, em João, capítulo 2, versículo 3. Filho, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Essa sua palavra é em benefício de outros. Depois de Deus, o que mais zela Nossa Senhora, como boa mãe, é os seus filhos. E ela é sempre a primeira a se dar conta de nossas necessidades. E diz o próprio Jesus, este zelo o faz antecipar a hora dos seus milagres, pois, como ele mesmo disse, ainda não chegara a sua hora. E assim, realiza o primeiro milagre, porque a sua mãe pediu. Já a última palavra que os evangelhos registram dos lábios da Virgem Santíssima é a única palavra dirigida aos homens. Fazei tudo o que ele vos disser. João 2,5. Tal era a certeza de Nossa Senhora de que seria atendida, que ela assim age. Na pessoa dos servidores de Caná, estamos todos nós representados. E o que nos diz ela? Fazei tudo o que ele vos disser. Poderia haver algo mais conducente a Jesus do que essas palavras de Maria Santíssima? E lembremos disso, essa foi a única palavra que Nossa Senhora dirige aos homens. Por isso, lembremos sempre daquilo que Nossa Senhora nos disse. Fazei tudo o que ele vos disser. Muitas foram as ocasiões em que se presenciaram fenômenos como imagens da Santíssima Virgem vertendo lágrimas, como o que aconteceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que por lá estava em 1972, verteu lágrimas, esse fato tendo sido até noticiado no jornal Folha de São Paulo na época. Sobre a veracidade ou não desses acontecimentos, deixemos ao juízo prudente da Santa Igreja, que antes de reconhecer tal ou qual fato como milagroso ou sobrenatural, se vale de todos os recursos científicos disponíveis. Mas sim, Nossa Senhora uma vez se manifestou chorando. Aconteceu no dia 19 de setembro de 1846, sobre a montanha de La Salette, nos Alpes franceses. Os jovens pastores Melanie Calvat, de 15 anos, e Maximino Giraud, de 11, viram uma forte luz entre as pedras. Aproximando-se, viram uma belíssima senhora sentada sobre uma pedra que chorava copiosamente com as mãos sobre o rosto. As duas crianças foram até a bela senhora que não parava de chorar. Então a Virgem Maria explicou a Maximino e Melanie que chorava pelos pecados da humanidade. Se meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar cair a mão do meu filho. Ela é tão forte e pesada que não posso mais retê-la. Há quanto tempo sofro por vocês? Se quero que meu filho não os abandone, sou obrigada a suplicá-lo insistentemente. E vocês nem se importam com isso. Por mais que rezem, por mais que façam penitência, jamais poderão compensar a aflição que tenho sofrido por vocês. E a Virgem Santíssima passou a explicar-lhes o porquê de suas lágrimas. Meu filho deu-lhe 6 dias para trabalhar e reservou-se o 7º.
e este não lhe querem concedê-lo. É o que faz pesar tanto o braço do meu filho. Os carroceiros não sabem falar sem usar o nome de meu filho. São essas duas coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho sobre a humanidade. A Virgem também revelou-lhes um segredo, com profecias gravíssimas, inclusive relacionada à perda da fé entre muitos membros da igreja, com sérias censuras até a sacerdotes e bispos. Nós, os orgulhosos e descrentes homens do século XXI, somos quase tentados a não acreditar que a Santíssima Mãe de Deus tenha saído do céu, da bem-aventurança eterna em que se encontra contemplando a face de seu divino Filho, simplesmente para nos dizer: parem de pecar contra o segundo e o terceiro mandamentos. Ela tem mais uma mensagem a passar. Sim, principalmente às autoridades civis e religiosas. Mas a primeira coisa que ela pede aos dois videntes de La Salette é para as pessoas guardarem os domingos e não tomarem o santo nome de Deus em vão. E nós, o que faremos? Trataremos o apelo da Virgem com indiferença? Ou nos deixaremos finalmente sacudir interiormente pelas lágrimas que Maria Santíssima derramou em La Salette e saímos de nossa frieza e insensibilidade aos mandamentos da lei de Deus? Nossa Senhora de La Salette chora por causa de nossos pecados. Pior, chora por uma humanidade apóstata e sem fé, que até a noção de pecado já perdeu. Se ela se revelou aos homens chorando, no entanto, é porque ainda há esperança. É porque Deus ainda busca a nossa conversão. Ouçamos a sua voz, despertemo-nos dessa letargia espiritual e enxuguemos as lágrimas da Santíssima Virgem como uma vida de penitência e de amor a Deus. Afinal, não pode haver nada que alegre mais o seu imaculado coração do que um pecador que se arrepende e volta para a casa do Pai. Agora, nossa peregrinação espiritual irá até a França, ao Santuário de La Salette. Peçamos à Virgem Santíssima a graça de uma sincera e profunda conversão, para podermos assim enxugar as lágrimas que ela derramou naquele lugar bendito. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. E assim, chegamos ao fim de mais um programa de Maria Nunc Cansatis. Compartilhe esse vídeo com quem você ama para que mais e mais pessoas possam amar a Jesus por meio de Maria. Também assista à programação semanal aqui do nosso canal Devotos de Carla Coodes Brasil. Tem muita coisa boa preparada com carinho para você. E não se esqueça que todo dia às 19 horas, horário de Brasília, temos encontro marcado com Nossa Senhora, recitando o Santo Terço ao vivo no Instagram com o Padre Fábio Vieira. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Salve Maria!